colapso do Banco Master representa uma das maiores fraudes financeiras da história recente do Brasil, com estimativas apontando para um rombo de 41 bilhões de reais em títulos fraudulentos. O presidente da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal e, posteriormente, solto sob tornozeleira eletrônica. O caso tramita sob sigilo determinado pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Porém, o sigilo imposto sobre o processo ganhou novos contornos após a revelação de que no dia 29 de novembro, Toffoli viajou para Lima, no Peru, em jatinho particular do empresário Luiz Oswaldo Pastore, para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no mesmo voo que estava o advogado Augusto Arruda Botelho, ex-secretário nacional de Justiça do governo Lula, que defende Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, um dos investigados no caso. A viagem ocorreu apenas um dia após Toffoli ser sorteado como relator do processo, em 28 de novembro, e poucos dias antes de decretar o sigilo máximo sobre todas as investigações. Aos interlocutores, o ministro afirmou que não conversaram sobre o caso durante o voo e que o advogado só entrou com recurso após a viagem em 3 de dezembro. A revelação levanta questionamentos sobre a imparcialidade e possível conflito de interesses em um dos maiores escândalos financeiros do país. Ou seja, em um dia ele foi sorteado, no dia seguinte ele viajou com o advogado e dias depois veio o famigerado sigilo total, que no direito brasileiro deve ser excepcionalíssimos, coisas do Brasil. O Banco Master operava essencialmente como uma pirâmide financeira sofisticada, utilizando instrumentos bancários legítimos para mascarar práticas fraudulentas onde as vendas dos novos CDBs financiavam o pagamento dos antigos. O mecanismo central da fraude baseava-se na emissão agressiva de CDBs com rentabilidades que chegavam a 140% do CDI, muito acima da média do mercado, que oscila entre 100% e 105% do CDI. Para um investidor leigo, essa rentabilidade atrativa, combinada com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até o limite de 250 mil por CPF, criava uma falsa sensação de segurança. Para quem não sabe, o CDB é um título onde, resumidamente, você empresta dinheiro ao banco para que ele possa reinvestir e pagar o seu lucro, além de ter lucro. Porém, instituições que pagam retornos muito superiores ao mercado estão sinalizando risco elevado e não generosidade. A distribuição desses 41 bilhões de CDB não foi feita diretamente pelo Banco Master, mas através de grandes plataformas como XP e BTG, que receberam comissões de 4%, 8 vezes acima da média do mercado, que gira em torno de 0,5%. Essa comissão gorda motivou a distribuição massiva dos títulos, mesmo com sinais de alerta evidentes. O mercado intercambiário composto pelos grandes bancos havia isolado o Banco Master, justamente por identificar as irregularidades em sua operação. Ou seja, qualquer um que entenda de mercado financeiro sabia do que estava acontecendo. O descasamento de liquidez era outro ponto crítico. O Banco Master captava recursos de curto prazo através de CDBs com prazo de 1 a 2 anos, mas direcionava esses recursos para investimentos de longo prazo em empresas problemáticas ou até mesmo em recuperação judicial. Casos como a Ambipar, Light e Gazit. Qualquer recuperação empresarial demanda anos, criando um abismo entre quando o banco precisava devolver o dinheiro aos investidores e quando efetivamente receberia retorno dos seus ativos investidos. Além dos CDBs destinados a pessoas físicas, o Banco Master emitiu letras financeiras no montante de 41 bilhões, colocadas estrategicamente em 17 fundos de previdências de 15 municípios e 3 estados. Aqui entra o componente político crucial. Esses fundos são geridos por indicações de prefeitos e governadores, e a influência política de Vorcaro, especialmente junto ao Centrão e figuras como o senador Ciro Nogueira, facilitou essa operação. Os cotistas desses fundos, servidores públicos que contribuem para sua aposentadoria, enfrentam perdas que não serão cobertas pelo FGC, pois letras financeiras não possuem essa garantia. As operações com o Banco Regional de Brasília, o BRB, Banco Estatal do Distrito Federal, adicionaram outra camada de gravidade. Quando o Banco Central exigiu um aporte de 2 bilhões para capitalizar o Master e resolver problemas de liquidez, Vorcaro articulou politicamente que o BRB comprasse a instituição. Nesse processo foram injetados bilhões de reais no Master, tendo como contrapartida ativos que simplesmente não existiam, carteiras de crédito fabricadas e títulos falsificados. A tentativa de venda foi vetada pelo Banco Central, mas não antes de bilhões de recursos públicos serem comprometidos. O impacto no Fundo Garantidor de Crédito é desproporcional e alarmante, embora o Banco Master representasse apenas 0,53% dos ativos totais do sistema financeiro nacional e 0,57% da captação total do mercado. Os 41 bilhões em CDBs fraudulentos consomem 40% de todo o fundo, capitalizado em cerca de 160 bilhões. A Febraban, entidade que representa os bancos, manifestou revolta, pois todas as instituições financeiras contribuem para o FGC e esse rombo desproporcional será repassado ao sistema através de tarifas, spreads bancários e juros mais elevados para os consumidores. Ou seja, o Master não contribuía com nem 1% para recursos do fundo garantidor e quando quebrou vai gastar quase metade de tudo que os bancos contribuíam para alimentar.
e nós vamos pagar essa conta. O lobby político fica ainda mais evidente na chamada Emenda Master, proposta pelo senador Ciro Nogueira, que visava elevar o limite de cobertura do FGC de 250 mil para 1 milhão por CPF. Essa mudança quadruplicaria a capacidade do Banco Master de captar dinheiro no mercado usando o FGC como fiador implícito de suas operações fraudulentas. O Banco Master operava isolado, sem negociações no mercado intercambiário, portanto não há um efeito dominó previsto. O sistema financeiro brasileiro permanece sólido, contudo, o custo dessa fraude será socializado. Todos os brasileiros pagarão um pouco através do sistema bancário. O que fica de ensinamento é que rentabilidade muito acima do mercado são sinais de alerta e não oportunidades, mesmo com a garantia do FGC. Mais importante é a questão ética. Investir sabendo que você está alimentando uma pirâmide significa participar conscientemente de um esquema que prejudicará outros investidores. O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central. Daniel Porcaro responde sobre tornozeleira eletrônica e as circunstâncias do sigilo imposto pelo STF, especialmente após a revelação da viagem de Toffoli com o advogado da defesa em jatinho particular, levantam questionamentos sobre quantos nomes importantes da política nacional podem estar envolvidos e sobre a transparência das investigações em curso. A TV Barretão permanece acompanhando todos os desdobramentos desse caso. Informações sem filtro, direto para você.